E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o nível 240 das Backrooms, Lotka Lake ou o Lago Lotka. Dificuldade de sobrevivência 1, seguro, contagem mínima de entidades. O nível 240 é um lago cercado por uma floresta nebulosa. Não existe um tamanho definido para esse nível, pois quanto mais você avança dentro da floresta, mais denso se torna o nevoeiro. No centro do lago existe uma pequena plataforma elevada de pedra. Nela estão gravados diferentes símbolos, todos considerados como significando crianças ou noite. O lago em si é coberto com nenúfares e tem apenas 30 centímetros de profundidade. O fundo é uma mistura de argila e areia, e às vezes os visitantes podem ver ocasionalmente um sapo de vidro. Em algumas partes do lago, o lago se aprofunda bem mais, tanto que sequer dá para ver o fundo, mas presume-se que seja feito do mesmo material que o resto do lago. Entidades do nível 240. Embaixo da parte inferior do lago repousa a entidade 114, ou como gosta de ser chamada, Lotka. A entidade 114 parece ter controle sobre todo o nível, criando alimentos, árvores e moldando o terreno. A entidade também é responsável pelos efeitos anti-envelhecimento do nível 240, que é considerado um dos feitos mais impressionantes da entidade, ao lado de um grande buraco nas profundezas da floresta. Por causa disso, a maioria das pessoas concorda que a entidade criou o nível 240, ou pelo menos participou da criação. Colônias do nível 240. Os netos de Lotka. Eles são um grupo de crianças que vivem no nível 240. Eles construíram casas nas árvores, ao redor do lago, e parecem tratar a entidade como uma amiga querida. Apesar do nome, não possuem nenhum vínculo com a entidade, seja familiar ou espiritual. Sua líder é Camille Northcote. É uma governanta da Inglaterra de 1797, que segundo rumores foi a primeira pessoa a entrar no nível 240. Ela ensina as crianças e é a segunda pessoa mais velha do nível, já que tem 17 anos, que é o limite de idade para se entrar no nível. O mais velho é um menino chamado Elijah Bucket Miller, que também tem 17 anos, mas faz aniversário alguns meses antes de Northcote. Ele e seu irmão mais novo, Elipale Miller, entraram no nível em 2023 e são assistentes de Northcote. Essa imagem foi feita por um agente do MEG que viveu no nível por um período de tempo, quando tinha 8 anos. Essa imagem revela coisas estranhas. Lotka é descrita como uma entidade alta e esguia, talvez não tendo braços, já que no desenho eles não estão presentes. Aparentemente, juntando a descrição da entidade mais o desenho, parece que ela fica sentada embaixo do lago, mas o seu tronco sai dele. Além disso, é possível ver o agente na imagem quando era criança e a Camille que está com ele. Lembrando que quem está nesse nível não envelhece, então a Camille desde que entrou se mantém tendo 17 anos. E bom, eu não sei se eu deixei alguma coisa a passar, mas essa parte de trás do desenho eu não consegui entender exatamente o que está se referindo. Tem uma seta que aponta para alguma coisa escrito, mas eu não consegui perceber o que está escrito ali. E tem algumas figuras lá atrás do desenho, junto com uma lua e uma estrela. No começo da wiki foi dito que tem uma pedra no centro do lago, e essa pedra tem algumas coisas escritas, que parece que uma das coisas escritas é noite, e essa foi a única ligação que eu consegui pensar com essa lua. Talvez a noite no nível tenha alguma coisa de importante, talvez à noite coisas estranhas aconteçam, e talvez à noite essas criaturas que estão desenhadas aí atrás da imagem podem aparecer. Além disso, é dito que quanto mais você se aprofunda na floresta, mais a névoa fica forte, indicando que chega num ponto em que você não vê mais nada. O que será que tem na floresta dali pra frente? Será que essas figuras desenhadas sejam algo que existe após o nevoeiro ou dentro do nevoeiro? Talvez à noite? Enfim, talvez o símbolo de estrela também simbolize noite, afinal à noite a gente tem a lua e as estrelas. Enfim, essas foram as únicas possibilidades que eu consegui tirar disso. Não consegui ter ideias mais interessantes além disso. Mas o que você acha que pode ser? Diga nos comentários. E além disso, mais antes na wiki é dito que é considerado um dos feitos mais impressionantes da entidade o fato de que ela faz as pessoas que estão no nível não envelhecerem. Juntamente com isso, um outro feito muito impressionante dessa entidade é um grande buraco nas profundezas da floresta. Simplesmente é dito isso e passa como se não tivesse dito nada de importante. Um grande buraco nas profundezas da floresta? O que será que é isso? Para onde será que vai? Será que é desse buraco que saem essas figuras que estão mostradas na imagem? Será que elas só saem de lá à noite? Porque a imagem do nível é mostrada de dia e não é dito que o nível é travado de dia, o que pode indicar que o nível tem um ciclo de dia e noite. Também é dito que abaixo do lago tem algumas áreas que vão fundo demais para conseguir ver o fundo. Será que isso se conecta de alguma forma com o buraco da floresta? Será que esse buraco no lago leva para o mesmo lugar que o buraco da floresta?
floresta? Algo embaixo do nível? Enfim, muitas questões. O que você acha que pode ser tudo isso? Diga nos comentários. Na verdade, gente, aqui é o Mystice do futuro, porque enquanto eu estava editando o vídeo, eu percebi algo que eu não tinha percebido antes. E na verdade, é um pouco broxante o que eu percebi, porque as teorias que eu tinha feito antes estavam muito mais interessantes do que eu percebi agora. Lembra que foi dito que no lago tinha uma pedra com algumas escrituras escritas? E essas escrituras significavam crianças e noite? Então, esse desenho mostra a Lótica num lago. Essa linha azul simboliza a água do lado. E agora que eu parei pra perceber, provavelmente não tem nada escrito nessa pedra. No caso, provavelmente o que está aí são os tais símbolos que estão escritos na pedra do lago. Afinal, isso que está escrito em algo cinza que provavelmente é uma pedra. Provavelmente simbolizando a pedra do lago. Entendeu o ponto? Provavelmente não está escrito nada nesse negócio aí. E eu fiquei um tempão tentando ver o que estava escrito e não tem nada. E de novo, está escrito crianças e noite, que é exatamente o que esse desenho simboliza. A lua e a estrela para simbolizar a noite e essas figuras para simbolizar as crianças. Então é só isso, não tem mais muita coisa. Eu fui muito mais longe do que deveria. Mas isso ainda deixa em aberto a questão do nevoeiro da floresta e o tal do buraco que tem dentro da floresta. Ainda não ficou claro o que são essas coisas. Então, sobre a parte de embaixo do lago leva para algum lugar que não dá para alcançar e não dá para ver o fundo, sobre isso estar conectado talvez com o buraco da floresta, pode ainda ser alguma coisa. Mas esse buraco tem que ser alguma coisa muito importante. Para dizer que ele é um dos maiores feitos da entidade, juntamente com não deixar as pessoas envelhecer no nível, não deixar as pessoas envelhecer no nível é algo muito forte, sabe? E aí um buraco ser comparado a isso, esse buraco tem que ter alguma coisa. Enfim, entradas pro nível 240. O nível 240 pode ser acessado por uma porta branca coberta de desenhos infantis. A maçaneta desaparecerá com alguém que tem 18 anos ou mais, sugerindo que o nível só se revela para crianças. A porta pode ser encontrada na maioria dos níveis, desde que haja uma parede vazia. Tem havido mais relatos dessa porta em níveis ou locais de natureza mais infantil, como por exemplo uma loja de brinquedos do nível 33. Uma quantidade abundante dessas portas também foram encontradas nos níveis 52, 117 e 283. Lembrando que o nível 52 antigo era uma escola, porém ele foi reescrito e agora é um local nevado. Então fazia sentido com o nível 52 antigo, mas no atual não faz mais sentido. Saídas do nível 240. As crianças podem entrar e sair do nível quando quiserem, desde que encontrem a porta. Para sair, basta pedir a Lótica, e ela criará uma porta para eles saírem. A porta levará de volta ao mesmo lugar onde a criança originalmente entrou pela porta. E cara, eu salvei esse nível para fazer porque eu vi uma pessoa pedindo esse nível aqui em algum vídeo que eu falei sobre a questão do que acontece quando uma criança cai nos backrooms. Aí eu fui ver, eu vi que o nível era pequeno e resolvi fazer. E agora eu entendo por que essa pessoa pediu esse nível aqui. Porque esse nível flerta um pouco com essa questão do que acontece quando crianças caem nos backrooms. Mas esse nível faz um pouco melhor do que aquela questão. Porque aquela questão geralmente era tipo, eu digo geralmente, porque tiveram muitos lugares na internet falando sobre a questão do se crianças caem nos backrooms, e em cada lugar as respostas mudavam, já que essa questão não é algo oficial nas wikis de backrooms. E aqui no canal a gente faz o Wikidot, e no Wikidot não tem essas coisas. No geral, quando eu vi aquela questão do que acontece quando a criança cai nos backrooms, ela cai, ela vai para um nível especial e ela vai ser muito bem tratada lá. E esse nível aqui não tem nada a ver com isso. Na história do Wikidot, que é o que fazemos aqui no canal, se uma criança cair nos backrooms, ela vai para o mesmo lugar que todo mundo vai quando cai nos backrooms, pro nível 0, no caso para onde todos os humanos vão, já que animais vão pro nível 81. E agora, dentro do nível 0, essa criança pode achar a porta que vai levar ao nível 240, sendo que foi dito que essas portas aparecem mais em níveis que tem alguma relação com algo infantil, e o nível 0 não tem essa relação, ou seja, muito provavelmente muitas crianças caíram no nível 0 não acharam essa porta, apenas algumas sortudas conseguiram achar, no caso, sorte delas. Eu não lembro exatamente como que o comentário que pediu esse nível aqui disse, mas se por acaso ele estava fazendo uma comparação de que esse nível aqui seria muito igual ao que acontece quando as crianças caem nos backrooms, que elas vão cair e vão ser muito bem tratadas, sim, é comparável, mas o funcionamento é completamente diferente, porque não é uma questão de tipo, caiu e todas elas vão ser salvas e vão viver uma vida bonitinha. Não, os backrooms do Wikidot são geralmente do mal, e logicamente, mesmo que tenha essa questão das crianças poderem ser salvas, ainda assim tem a chance delas nunca acharem a porta. E além disso, esse nível aqui ele tem muitas questões estranhas, tipo a questão do buraco na floresta. A gente tem que lembrar que crianças não sabem o que estão fazendo, então existe uma boa chance de que muitas crianças entraram na floresta do nível 240
criança e talvez nunca mais voltaram. Até porque tem um buraco lá dentro e pode ser que algumas tenham caído nesse buraco. Sem falar que a névoa vai ficando mais espessa conforme elas vão entrando. Então pode ser que elas nunca tenham conseguido sair. Lembrando que o nível é dito que você não envelhece, mas não é dito que você não morre de fome. Até porque é dito que a Lótica é capaz de criar comida no nível. Se ela é capaz de criar comida, é porque as pessoas precisam comer. Então esse nível aqui tem algumas questões de terror que você fica meio, estranho. E isso pra mim torna esse nível bem mais interessante do que a questão do que acontece se crianças caem nos backrooms. Porque esse nível aqui, por essas questões bizarras, por algumas crianças não conseguirem achar a porta no nível 0 e provavelmente terem morrido lá, isso tudo torna a história mais terror, que é a proposta da história. E lembrando, eu não tenho nada contra as pessoas que curtem aquela outra questão do o que acontece quando a criança cai nos backrooms. Você faz o que você quiser da sua vida. Meu lema de vida é, faz o que você quiser, desde que você não esteja machucando ou prejudicando outras pessoas, e você gostar desse outro modelo de história, se encaixa perfeitamente nesse lema. Você não tá fazendo nada de errado, então você gosta do que você quiser. Mas na minha opinião, eu prefiro mais esse estilo de história. Se for pegar algo infantil pra misturar na história de terror, que mantenha o terror ali embutido, deixando essas questões em aberto, essas coisas estranhas, essas partes meio pá da história, e não só fazendo tudo ficar belo e bonito. Mas é a minha opinião, como eu gosto das histórias que eu acompanho de terror. E é por isso que eu faço vídeos do Wikidot, porque aqui a história é do mal. Já perceberam que eu gosto de falar desse jeito? Do mal. Não sei, eu acho engraçado. E outra questão interessante sobre essa wiki inteira é que crianças nascidas dentro dos backrooms também têm uma boa chance de cair nesse nível aqui. Afinal, eles estão dentro dos backrooms. Mesmo que o nível 11, por exemplo, não seja um nível infantil, eles podem achar uma porta lá, já que é dito que em qualquer nível essa porta pode aparecer e só tem mais chance de aparecer em lugares mais infantis. Mas no nível 11 pode aparecer. E é doido isso porque nenhum adulto é capaz de entrar nesse nível. Se nenhum adulto é capaz de entrar nesse nível, eles não poderiam entrar para buscar a criança. Então isso é até meio complicado, porque a criança não envelhece no nível e os pais não podem entrar no nível para tirar ela de lá à força, sabe? Então, mano, se for uma criança pirralha e ela entrar no nível, não entender o que ela tá fazendo e resolver ficar ali, ela vai ficar ali para sempre. Os pais vão envelhecer do lado de fora do nível, capaz de morrer do lado de fora do nível, e a criança vai continuar lá. É totalmente ruim que a criança fique nesse nível para sempre? Discutível. Acho que depende muito da ocasião, mas pô, imagina, você tem um filho nos backrooms, você tá cuidando dele, e aí ele entra nesse nível e tipo, você nunca mais vê seu filho na vida, sabe? É meio doido para não pensar. Levanta umas questões interessantes. Também é meio dark, se você parar a pensar. E aqui é mais um ponto da história que, se você para pra analisar um pouco, é um pouco dark de certa forma. Mas algo que a wiki não deixou especificada é, essas crianças melhoram de mentalidade ou elas ficam com a idade mental fixa? Tipo, se ela tiver 8 anos entrando no nível, ela vai ter 8 anos mentalmente pra sempre. Não vai aprender nada novo, não vai evoluir mentalmente. Se ela evolui mentalmente, é o quê? É uma pessoa de 20 anos no corpo de uma pessoa de 8? Se ela evolui mentalmente, ela vai querer continuar no nível depois de um tempo? E se ela sair do nível, ela vai continuar com um corpo de 8 anos tendo 20 na cabeça? Tá entendendo? Isso também gera outras questões muito estranhas. Quanto mais você para pra analisar, parece que vai ficando pior. E outra coisa, é dito que quando você sai do nível, você volta pro nível em que você encontrou a porta. Então, mano, se uma pessoa entrou por um nível que é perigoso, ou pelo nível 0, se por acaso o tempo for passando no nível e a criança não mude de mentalidade, não amadureça e continue com uma mentalidade infantil, não vai dar pra ela sair mais do nível. Se uma criança de 8 anos caísse no nível 0, no nível 0 achasse uma porta pro nível 240, ficasse lá e não evoluísse nada de mentalidade, se ela quisesse sair do nível, como que ela vai sair? Ela ia voltar pro nível 0, mas com essa idade, ela não vai conseguir sair do nível 0. Ela não vai entender. E pior ainda para outros níveis. Quanto mais perigoso o nível for e mais jovem a criança for, mais difícil dela conseguir sair. Então esse nível aqui, caso as crianças não amadureçam mentalmente, faz com que algumas delas fiquem realmente presas ao nível para sempre, porque não vão ter condições de sair. E se elas amadurecem mentalmente, com o passar do tempo, isso vai gerar problemas psicológicos, porque uma pessoa de tipo 20 anos no corpo de alguém de 8. E eu posso ficar aqui para sempre listando o quanto de problema que isso poderia gerar. Então você entende que para qualquer lado que a gente tenta ir com esse nível, parece que tudo resulta em algo problemático. Então, Mas o que vocês acham sobre tudo isso? Digam nos comentários. E comenta aí, Lótica, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final. E essa Lótica aí, hein? Será que ela não é do mal? E tá apenas se passando de boazinha? O que será que acontece dentro do nível? Nenhum adulto pode entrar naquele nível pra poder verificar o que acontece. Sus.